com o tema A Investigação Criminal sem Abertura do Inquérito Policial, o caso da Operação Maete. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Me chamo Farley, sou APF na SR Tocantins hoje, já há 22 anos, sou da turma de 93, tomei posse de 96 para 97. E nos últimos 3 anos fui diretor de planejamento estratégico da Secretaria de Segurança Pública Tocantins, do qual fui cedido, e estive afastado esse ano como candidato ao Senado pelo Estado, lá pelo PSL. E retornando agora às atividades, talvez agora em janeiro lá. Qual é a situação aqui especificamente que eu procurei e vou procurar defender uma tese em cima disso? A investigação criminal sem inquérito policial, o caso específico da Operação Maete na Superintendência Tocantins. Fazendo uma preliminar aqui em relação ao que os colegas falaram ontem, inclusive, o histórico do delegado de polícia e do inquérito policial. Eu comecei a investigação em 2001, já quando o TCC da minha graduação, e evoluí essa pesquisa já agora, inclusive, na minha tese de doutorado, que eu pretendo acabar o ano que vem. Como é que surgiu a figura do delegado de polícia? Ele surge na época do Brasil colônia, quando os juízes da corte vieram ao Brasil e, na orla brasileira, instalaram as cortes de julgamento para os crimes. Com a interiorização da colonização, começaram a se distanciar da capital, onde os magistrados começaram a identificar pessoas no interior e delegaram a eles o poder de polícia, porque o juiz também era o juiz e a polícia. Estava aglutinado no mesmo órgão. Com o distanciamento cada vez maior dessa interiorização do Brasil, ficou cada vez mais distante da corte, das capitais do litoral, e começou a necessidade de nomear mais delegados. Delegados com poder delegado do juiz. Com a separação da polícia do judiciário, ficou a questão, quem iria assumir as polícias? Não, deixa com esses delegados nossos e ficam lá. E foi ficando. Ou seja, criou-se uma jabuticaba brasileira. Na Constituinte de 88, agora entrando no outro caso, eu analisei as notas taquigráficas, da redação do artigo 144, em que aparece o Nelson Jobim, e o ex-ministro Nelson Jobim, constituinte, e outros constituintes, em que o constituinte pergunta para o Jobim, a questão da carreira única aqui da Polícia Federal, como é que vai ser? É nos moldes da Polícia Rodoviária? E ele fala, sim, é nos mesmos moldes da Polícia Rodoviária. Só que a estrutura que a Polícia Federal pegou de 1960 em diante foi copiada da Polícia Civil do DF, das polícias civis. Estrutura de delegado, escrivão, inquérito. 88, com a Constituição, copiou-se e, novamente, foi ficando. Embora as notas taquigráficas, a intenção do artigo 144 era que a Polícia Federal fosse em carreira única nos moldes da PRF. Isso existe nas notas taquigráficas da Constituinte. Então, novamente, o Brasil, nós temos essa mania de criar jabuticabas e que vai ficando, ficou. E ninguém muda. O que eu procurei em cima da investigação criminal? O que é o inquérito policial no CPP? Eu vou me basear na legislação hoje existente. Tá? A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições. Parágrafo único. A competência definitiva nesse artigo não excluirá de autoridades administrativas a quem a lei seja cometida para essa função. No artigo 5º do CPP, o inquérito policial pode ser iniciado de ofício, notícia a crimes, ou mediante requisição do Ministério Público. Isso aí os senhores, não vou nem ficar falando, repetindo mais isso, que os senhores já é chovendo molhado, que todos os senhores sabem disso. Né? Mas então o que é o IPL? É um procedimento preparatório, formador de opinião do titular da ação penal, leia-se Ministério Público, pode ele aceitar ou não as conclusões trazidas por ele. Ou seja, é uma peça pré-processual. É um procedimento facultativo e dispensável, faltou o D ali, para o exercício da ação penal. Ou seja,
ele é indisponível, não pode qualquer órgão fazer um inquérito policial, mas ele é dispensável. Surge em 2013, o detalhe, essa lei foi aprovada em 20 de junho. 5 dias depois, a PEC 37 cai. O que diz a lei de 2013? Dispõe sobre a investigação criminal, não fala de inquérito, investigação criminal, conduzida pelo delegado de polícia. Aí a primeira tentativa de colocar o inquérito policial como o único meio de investigação criminal. Essa lei dispõe sobre a investigação criminal, as funções da Polícia Judiciária, o delegado de polícia da qualidade de autoridade policial, onde coloca ele como autoridade policial, primeira vez. Cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento administrativo em lei. Onde é que eu frisei essa lei aqui? No parágrafo 3º, o que foi vetado. Por que o presidente da República vetou isso aí? Eu fui procurar a mensagem presidencial disso. Mensagem 251/2013, que é o veto. Ouvidos o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o artigo 3º dizia o seguinte texto: o delegado de polícia conduzirá a investigação criminal de acordo com o seu livre conhecimento jurídico, técnico-jurídico, com isenção e imparcialidade. Quais são as razões do veto? Por isso o presidente vetou isso aí. De forma como o dispositivo for redigido, a referência ao convencimento técnico-jurídico poderá sugerir um conflito com as atribuições investigativas de outras instituições previstas na Constituição e no Código de Processo Penal. Dessa forma, é preciso buscar uma solução redacional que assegure as prerrogativas funcionais dos delegados e a convivência harmoniosa entre as instituições responsáveis pela persecução penal. Esse detalhe é interessante. Ou seja, os delegados tentaram colocar nesse parágrafo 3º que só eles podem fazer a investigação criminal. E investigação criminal chama-se inquérito policial. Com esse veto, separa-se a questão, o IPL, da investigação criminal. No ordenamento jurídico do DPF, a única menção que eu encontrei da obrigatoriedade dos servidores do DPF comunicar aos delegados de polícia a notícia crime está na IN 108, de 2016, artigo 5º a 11. E nela se verifica tão somente o registro para conhecimento e manifestação da corregedoria onde encaminhar aquela notícia crime. Vai para a superintendência, vai para a delegacia, não é atribuição do DPF. Nada fala de obrigatoriedade e monopólio e exclusividade do inquérito policial como ferramenta de investigação policial. Em nenhum local encontrei nada disso. Encontrei que o inquérito policial é um dos meios de investigação criminal. Desculpe. O inquérito policial tem que ser presidido pelo delegado, mas onde diz que nós, policiais, que somos os formadores da opinião, os que coletam a prova, os que fazem a investigação, temos que comunicar ao delegado isso e trabalhar com o inquérito. Não encontrei, só nessa IN. Considera-se atos de investigação produzidos no interesse da investigação criminal. Informação de polícia judiciária, relatório de inteligência, relatório de análise de polícia judiciária e auto circunstanciado para o cumprimento de medidas cautelares. Eu estou acelerando um pouco mais por causa do tempo, tá? A investigação criminal pelo Ministério Público. A PEC 37, ela tentou colocar como exclusividade da investigação criminal, por intermédio do procedimento burocrático chamado inquérito, a polícia e leia-se aos delegados. Com a queda dela, tentaram colocar a Lei 12.830, só que foi vetado esse artigo embaixo. Então, colocou-se que o delegado é o titular da ação penal, do inquérito policial. Beleza. Mas o inquérito não é a única ferramenta de investigação criminal. O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe na condição de domínios litis. Tende a ser a expressão de sua competência a exercer o controle externo da atividade policial. E isso, vou fazer, utilizando as palavras do procurador que esteve ontem aqui, existe dentro do Ministério Público, e também dentro da Polícia Federal, utilizando as palavras do colega lá, preguiçosos que querem a coisa do jeito que está para não ficar trabalhando. E no Ministério Público é a mesma coisa. Querem a coisa mastigadinha para simplesmente assinar e colocar assim, denúncia. Não querem fazer as vezes dele.
E nós temos colegas também, e delegados também, que não querem saber disso. Querem a coisa como está, para que não tenha muito trabalho. E fazer, como diz o colega, trabalho porco. Limitações das investigações do Ministério Público. A primeira questão que foi colocada antes da derrocada da PEC foi que o procedimento regular, por analogia às normas concernentes ao IPL, o procedimento em regra deve ser público. O procedimento do Ministério Público sempre supervisionado pelo Poder Judiciário, óbvio. E o objeto são fatos criminosos praticados por membros ou servidores da própria instituição, autoridades e agentes policiais, ou, por outrem, se a respeito a autoridade policial certificada não houvesse instaurado inquérito. Essa era a primeira restrição e amarra que colocaram ao Ministério Público. Com a PEC 37, iria incluir um novo parágrafo no artigo 144, que trata da regra de segurança pública. O item adicional iria trazer a seguinte redação: a apuração das infrações penais de que trata o parágrafo 1º e 4º desse artigo incumbem privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. É onde amarrava a investigação criminal com o inquérito e, consequentemente, presidência do delegado. Esse recurso extraordinário, 593.727, com repercussão geral reconhecida, coloca o Ministério Público na qualidade de também investigação criminal, não só das ações cíveis. Mas ele pode fazer investigações criminais, independente de ter membros do Ministério Público ou não. Aí vamos entrar na questão do ciclo completo da polícia. De um modo bem sintético. O ciclo completo da polícia se dá quando uma força policial lida com a ocorrência criminal, do momento em que ela chega ao local dos fatos, até o instante que o criminoso é preso. Ou seja, junta-se a mesma força policial à prevenção, repressão e investigação dos crimes. A Polícia Federal, ela é diferente da Polícia Civis. As polícias civis, elas tratam com questões criminais que envolvem diretamente a população. Porque ela trata, inclusive, com a PM. Nós, a Polícia Federal, até por atribuições de bens e interesses da União, eu comparo, a grosso modo, que nós somos os pretores do Estado, utilizando a guarda romana. Nossa função é proteger o Estado, os bens e interesses da União. Eu até brinco com alguns que falam que, mas a pessoa assaltou o Bradesco, roubou 1 milhão. Agora, eu estou falando a grosso modo. É Polícia Civil. Roubou um grampeador da Caixa Econômica, é nosso. É quem é o lesado, não é qualquer ocorrência. Então, eu procurei junto ao Ciscart, Unicart, no caso, 10 anos de estatísticas. A Polícia Federal, nós só temos 7,2% de flagrantes que foram instaurados em inquéritos. Ou seja, nossa clientela externa que vai fazer, que resulta do inquérito de flagrantes, são só 7% do nosso universo. 92,8% são investigações de notícia, crimes, requisições do MPF, etc. Ou seja, investigação de inteligência pura. Quanto ao inquérito, não há quanto ao flagrante, não há o que fazer. A notícia chega, o flagrante coloca-se, abre-se o inquérito policial. Utiliza-se a estrutura hoje vigente. Mas esses 92,8%, fica a minha questão. Preciso comunicar ao delegado para a abertura desse inquérito? Ou eu posso fazer a investigação, arredondar em um relatório de inteligência, um relatório de informações, diretamente ao Ministério Público? O caso aqui, eu pedi até ao colega aqui a permissão para colocar o nome dele. No Tocantins, abriram um PAD contra o colega aqui, o Hugo. Não sei nem se ele está aqui. Qual é o fato? Ele levou ao conhecimento do Procurador da República, fez uma informação de que os lacres de um concurso público que nós estávamos fazendo na Guarda dos Malotes estava rompido. Os malotes vestibular da UFT em 2007. E ele também estava concorrendo ao concurso. Então, ele sentiu lesado, que poderia haver fraude, esperou a SR Tocantins tomar um procedimento, não tomaram. Começaram junto com a UFT, não, vamos botar outro lacre, dar um jeitinho, e ele se sentiu possivelmente prejudicado e recorreu ao Ministério Público e fez a informação. O Ministério Público foi até a superintendência e pediu explicações. 2 dias depois, abriu esse PAD contra ele. Por quê? Porque ele foi ao Ministério Público, fez um relatório, uma informação, e não comunicou ao delegado, ou ao superintendente. Aí, a tipificação que colocaram.
solicitou por meio da corregedoria a abertura de processo administrativo disciplinar. Praticar ato que improbe escândalo ou concorra para comprometer a função policial e deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente falsas irregularidades que haja presenciado. Ou seja, tentar amarrar ele e nós, EPAs, de que tudo que tiver conhecimento, nós temos que falar para o delegado. A única tipificação que encontraram contra ele. Ele foi no PAD, foi condenado, só que ele recorreu à justiça, e por meio da ação penal, em petrolação ordinária, e a decisão do juiz Adelmar relatou a seguinte coisa, deu ganho de causa ao colega, e relatou o seguinte: não posso conceber que a circunstância do servidor policial ter levado os fatos de que teve ciência ao conhecimento do Ministério Público possa ser considerado como infração administrativa, uma vez que o parquê da Carta da República confere as explícitas atribuições da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis, controle externo da atividade policial. O servidor público não pode ser compelido a uma subserviência cega aos seus superiores, porque também é cidadão e tem assegurado o direito de constitucional de petição. Merece destacar que não há qualquer demonstração de que a conduta do requerente comprometeu a função policial. Ou seja, o juiz deu ganho de causa para ele, suspendeu o PAD, ele nem cumpriu a punição. E fiquei sabendo ontem por ele, que o TRF da primeira região confirmou a sentença e falou que ele não cometeu contravenção disciplinar nenhuma. Isso deve ser levado ao STF, provavelmente, para uma repercussão geral. Ou seja, nós temos uma jurisprudência já que nós não precisamos comunicar tudo ao delegado. Nós podemos trabalhar com o Ministério Público. Punição disciplinar, aqui a questão, eu vou tocar um pouquinho que o tempo já acabou. Aí, alguns senhores perguntam, sim, mas isso é bonito na prática, juridiquês, bonitinho, mas e na prática? Eu vou colocar a Operação Maete, 2010-2011. Ela se originou de um inquérito no IMPL sobre moeda falsa, que nos últimos 2 autos apareceu um desembargador do Tribunal de Justiça negociando sentenças. Com essa prerrogativa de fora, o juiz federal destacou os 2 autos e mandou ao STJ para abertura de inquérito ou ação penal. Foi instaurado o inquérito 569 e posterior ação penal 690, 2007 isso. Ambas presididas pelo ministro Otávio Noronha, atual presidente do STJ. Não foram efetuadas investigações relevantes até abril de 2010. Retornou ao SR, foi registrado no cartório como RE, e ficou a briguinha, mas outros atores apareceram, advogados, outros servidores do TJ. Ficou a briguinha com o MPF para ver se abriu o inquérito para os outros ou não. Resultado, 3 anos o inquérito parado no INIP, sem movimentação. Em 2010, troca a chefia, a superintendência troca a chefia. Em abril de 2010, eu assumo o NIP. E eu assumi na seguinte condição: eu sou o chefe, e o colega Felipe lá seria o substituto, e eu não quero delegados no NIP. E eu não quero procedimentos, nem todos os inquéritos policiais mandam para a corregedoria, eu vou trabalhar com inteligência. Eu tinha composto no NIP, eram 7 APFs e uma escrivã. Só para análise de documento, informações, e peguei esse processo. Peguei, coloquei embaixo do braço e vou a Brasília falar com então a Eliana Calmon, que tinha subido na corregedoria do CNJ. Reunião com ela, o ministro Noronha e a subprocuradora Lindora, coloquei os fatos na mesa e falei: eu quero trabalhar diretamente com vocês. Não quero essa briga de inquéritos, não me interessa. Eu tenho mais alvos, e não é só um desembargador, um servidor, um advogado. Tem mais gente envolvida. Ela, juntamente com o Noronha e a procuradora, falou: vamos operar assim então. Vocês trabalham diretamente com a gente. Petições faça a procuradora e o ministro autoriza. Os resultados concretos dessa operação. Ela começou em abril de 2010. Isso aí os senhores acham na internet também. 16 de dezembro de 2010, ou seja, 6 meses depois, deflagramos a operação. Resultado. Aí estão algumas notícias do jornal. Foram presos a presidente do Tribunal de Justiça, vice-presidente, corregedor, mais 2 desembargadores, 9 advogados. 6 meses de operação de inteligência. Resultado da Operação Maete. Sem IPL aberto pelo DPF, somente um RE no cartório. Sem a participação de qualquer autoridade policial. Requisições de despacho feito diretamente com o presidente do IP, no ministro do STJ, o Noronha,
e a relatora subprocuradora-geral da República, a Lindora. 6 desembargadores afastados, depois entrou mais um após a operação. 9 advogados indiciados. A presidente do Tribunal de Justiça, até 4 anos atrás, estava usando tornozeleira já. A presidente do Tribunal de Justiça e o vice-presidente corregedor. Todos foram. A punição de desembargador é aposentadoria, né? Mas é o que a legislação permite. O que eu quero dizer com os senhores isso aí? Nossa função, e a minha tese é o quê? Nossa função policial é de investigação, produção de conhecimento, prova técnica e inteligência. Quem criou a figura do delegado e aquela meio visão cega de que tudo tem que ser feito por inquérito, fomos nós mesmos. Porque não existe obrigação nenhuma de eu relatar o delegado ao inquérito. Ah, mas eu vou responder o PAD. Sim, provavelmente. Porque toda ação há uma reação. Isso é normal. Ninguém perde o poder de tantas décadas sem espernear. E vai tentar bater. O que se precisa? E ontem o procurador da República falou isso. E onde entra Baldes e os sindicatos procuradores. Vamos trabalhar em conjunto. Vamos fazer com que os procuradores da República, que tem muitos preguiçosos que não querem que isso funcione, porque é muito fácil receber um inquérito mastigadinho, que trabalhemos diretamente. Para que eu tenha um inquérito, eu tenho uma informação, eu recebo a informação, produzo conhecimento e um relatório de inteligência embasado com provas que eu coleto. Porque todos os senhores têm informantes, todos os senhores têm seus meios de investigação. Vou encaminhar para que se abra o inquérito, para que esse inquérito peça para o juiz pedir um parecer do Ministério Público Federal para voltar tudo de novo. Eu trabalho direto com, como se diz no jargão, o dono dos porcos, que é o Ministério Público Federal. Peticiono a ele, ele vai ao juiz, ou seja, eu tenho 3 atores somente. E isso é possível. Mas nós temos que nos conscientizar disso e atuar dessa maneira. Vai demorar? Vai. Vão ter represálias? Vão. Mas é onde entra a FENAPEF, os sindicatos procuradores da República, que a gente consiga trabalhar nisso aí. Essa visão é mais uma barreira psicológica nossa, que nós temos que quebrar, do que uma barreira jurídica. Se vamos bater em cima de ciclo completo da polícia, nós vamos bater em cima de 7% do bolo. Eu não quero 7% do bolo. O delegado que fica com o inquérito dele, com a presidência, o que ele quiser ser chamado de majestade, excelência, majestade, excelência, do jeito que ele quiser. Fica o inquérito dele. Eu vou trabalhar com o que a gente sabe fazer, que é inteligência, é investigação. E é isso que a gente sabe fazer, e o Ministério Público Federal não quer fazer isso. Então deixa que a gente faça. Mas eu vou trabalhar direto com o dono dos porcos. Eu não quero trabalhar com essa jabuticaba brasileira que chama-se inquérito. E eu não tenho essa obrigatoriedade para fazer isso. Mas, como disse para os senhores, vai ter represália? Sim. Quem encarar essa briga, espere que vai vir um PAD, mas já existe uma jurisprudência que deve subir o STF para repercussão geral. E é onde a FENAPEF e o Sindicato dos Procuradores da República têm que estar juntos, alinhados. Os senhores têm que trabalhar com o Procurador da República alinhado, para que a gente consiga agilidade. Agilidade. E mudar essa concepção. Eu até brinquei, como é que você tira uma verruga? Ou você congela ela, para ela cair, ou você amarra a base dela e corta a circulação de sangue. O inquérito policial e a figura do delegado, você vai cortar a circulação de sangue. Que ele só existe com marketing. E se você cortar isso e deixar ele só com os flagrantes lá, e trabalhar com as operações de inteligência de médio e grande porte, você começa a tirar a moral, tirar a razão dele existir, a importância dele. Ah, eu quero ser tratado de majestade, de santidade, eu sou presidente de inquérito. Show de bola, o inquérito é todo seu. Eu não quero, vou trabalhar com o Procurador da República com trabalho de inteligência. Ah, mas vou responder PAD. Então você me mostra onde é o que eu transgredi. E é isso que é a minha tese, que eu quero que os senhores analisem e façam um raciocínio. Vamos trabalhar nesse modo para que a gente consiga, de outra maneira, além da luta normal, jurídica, no Congresso e outras coisas, mas trabalhar também isso, operacionalmente, parar de endeusar o inquérito e o delegado. Não precisamos dele. Não precisamos dele. E a prova está aqui, que eu tentei colocar para os senhores. Obrigado.